Se dinheiro não fosse problema para você, o que você estaria fazendo da sua vida? Pensou aí? Se dinheiro não fosse problema, o que você estaria fazendo? Qual é a sua grande visão de mundo? Qual a sua vocação? Seu chamado, propósito? O que você quer da sua vida? Qual é a visão que Deus deu para você, ou que você tem para a sua vida? Eu lembro que um tempo atrás, eu fui visitar a casa de uns amigos que tinham acabado de comprar um apartamento novo, eles estavam com um apartamento novo, e isso faz muito tempo já. Fui visitá-los e apresentaram a casa deles, né? Poxa, que legal, estávamos ali conversando, e eu perguntei, e agora? O que você quer fazer da sua vida? Qual que é o seu propósito de vida? E agora, o que você vai fazer? Qual que é o seu grande sonho? Qual que é a sua grande visão? E ele me respondeu, ficar rico, ganhar muito dinheiro, trocar de casa. Foi isso que ele me respondeu, sério mesmo. Eu fiquei assim, olha, eu nunca vi alguém falar desse jeito, né? Ficar rico, ficar famoso, ficar conhecido, construir uma grande empresa, me aposentar com 30 anos, conseguir a minha independência financeira, poder aproveitar a vida viajando o mundo, sem trabalhar, sem fazer nada, não sei. Qual que é a grande visão de vida que você tem? Imagina só como seria chegar diante do Criador do universo e dizer, olha Deus, a casa que eu construí. Linda, né? Olha Senhor, meu passaporte como está cheio. Olha a vida que eu vivi. Imagina como seria chegar diante do Criador e apresentar os seus grandes sonhos, os seus grandes projetos. Qual é o sentido de tudo isso? Qual é a grande visão da sua vida? Será que existe uma visão maior e melhor da qual nós devemos viver? Eu acho incrível uma frase do C.S. Lewis, em que ele disse que tudo nessa vida que não é eterno, é eternamente inútil. Então, qualquer coisa que nós debrucemos o nosso tempo, ou dediquemos a nossa vida, que não seja eterno, no final das contas, será inútil. Não faz sentido. Mas será que existe alguma visão para nós, de onde nós devemos ir, e como nós devemos viver, que seja eterna, que vale a pena, que faça com que a nossa vida não seja um desperdício? Será que nós estamos desperdiçando a nossa vida? Eu imagino que talvez chegar diante de Deus e dizer, Deus, olha a casa que eu construí, olha a empresa que eu montei, olha o meu passaporte. Talvez Deus diga, que desperdício. Que desperdício. Não foi essa a visão que eu lhe dei. O livro de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 18, diz que onde não há visão, ou profecia, o povo se corrompe. O povo morre. E essa palavra visão aqui no Provérbios é a palavra hebraica hassom, que ela significa visão sobrenatural, no sentido de revelação, profecia. A visão que está falando aqui não é uma visão que nós construímos, sabe? Eu tenho uma visão, eu tenho um sonho, não. Mas uma visão que foi revelada, uma visão que lhe foi profetizada, uma visão que lhe foi dada. E o escritor da Bíblia está dizendo aqui, Deus está nos dizendo, que onde não existe essa visão que nos foi revelada, existe morte, existe corrupção. A nossa vida se corrompe. Ou seja, enquanto nós vivermos uma vida baseada numa visão que eu construo, ou dos meus sonhos, ou dos meus próprios desejos, talvez me aposentar cedo, conseguir comprar uma casa boa, conseguir montar uma boa família, enquanto eu viver a minha vida com uma própria visão que foi construída por mim mesmo, eu estarei morrendo aos poucos, eu estarei desperdiçando literalmente a minha vida. As Escrituras dizem que enquanto você não receber ou entender qual é a visão de Deus revelada a nós estaremos desperdiçando a nossa vida. E aí existe a boa notícia das Escrituras de que existe sim uma grande visão de Deus que nos foi revelada. Existe uma grande história da qual nós fazemos parte. Existe uma grande visão de Deus para a sua vida.
e que eu digo para você, é muito maior e melhor do que qualquer outra visão que você tenha. Existe uma visão que é sobrenatural, nós fazemos parte de uma grande história. Uma grande história que começou desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva caiu, e foi separado da glória de Deus, e Deus prometeu a Eva, dizendo que da semente dela, ou seja, do ventre dela, viria aquele que pisaria a cabeça de Satanás. E Jesus então vem para cumprir essa promessa, e Ele nos envia, Ele nos vocaciona, Ele nos chama para uma grande missão, a grande missão de reunir o povo de Deus para adorá-lo, para conhecê-lo, a grande missão de sermos testemunhas do reino de Deus. E essa visão que nos foi revelada na Bíblia, é uma visão que deve tomar conta do nosso coração, nos impactar, e nós precisamos redescobri-la. E saber que se nós não vivermos de acordo com a visão da qual Deus tem para a minha vida, eu estarei desperdiçando a minha vida. E a minha oração sempre foi: Deus, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo. Eu não quero desperdiçar a minha vida com coisas que são inúteis, com um propósito que seja inútil. Mas existe sim uma grande visão. E nós podemos aprender algumas coisas com a vida do apóstolo Paulo, sobre essa grande visão que nós recebemos de Deus. E qual é essa grande visão que nós recebemos de Deus? E eu gostaria de ler uma passagem junto com vocês, que está no livro de Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 22. Atos 20, a partir do versículo 22. Paulo, ele está retornando da sua última viagem missionária, antes de ser preso. Ele sabe que vai ser preso. Então, no retorno, enquanto ele está retornando da sua terceira viagem, ele passa próximo à cidade de Éfeso. Mas ele não queria ir para a cidade de Éfeso, porque ele sabia que se ele fosse para a cidade de Éfeso, ninguém ia deixar ele sair de lá. Ele ia ficar lá, porque ele amava aquele lugar, ele amava aquela cidade. Então ele sai da sua zona de conforto, e ele chama apenas os líderes da igreja de Éfeso, para que venha encontrar com ele, para que Paulo possa se despedir deles. Seria uma despedida literalmente, aquelas pessoas nunca mais veriam o apóstolo Paulo. Ele deixa então de ir para Éfeso e chama apenas os anciões para que venham. E ali ele está se despedindo dos anciãos. Se despedindo, sabendo que não se encontrará mais com eles. E o discurso de Paulo é comovente. Fica a dica de leitura de todo o capítulo 20 na sua casa, hoje à noite ou amanhã de manhã no seu devocional. O discurso é emocionante. Mas o mais emocionante é quando chega no versículo 22 até o versículo 24. Em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: agora, impelido pelo Espírito Santo, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Muito bem. Esse texto é impactante. Esse discurso do apóstolo Paulo é impactante. Nós estamos aqui diante de um homem que entendeu esse razão, essa visão revelada de Deus, essa profecia revelada de Deus. Nós estamos aqui diante de alguém que entendeu qual era o propósito da sua vida e pelo que ele deveria viver e pelo que ele deveria, inclusive, entregar a sua vida. E nós aprendemos algumas coisas nesse texto do apóstolo Paulo, nessa visão, essa grande visão que ele tem para a sua vida. E a primeira coisa que nós vemos é que uma visão que vem de Deus nos possui e nos impele. Ela move as nossas vidas. Ele era possuído por essa visão. Ele diz, olha, agora impelido pelo Espírito Santo. Essa palavra impelido significa constrangido, ou seja, fortemente amarrado, como se fosse por cordas, como se fosse levado à força, sabe? Eu estou sendo amarrado pelo Espírito e levado à força, por essa visão que me foi dada. Eu fui possuído por essa visão.
E eu não posso abrir mão da visão que Deus me deu. O que é que tem tirado o seu sono à noite? Será que nós estamos vivendo pela visão que nos foi revelada? Ou nós estamos desperdiçando a nossa vida com coisas tão insignificantes? Qual é a direção que Deus tem dado para a sua vida? Em que direção você tem ido? O que você tem feito com o seu tempo? Nós precisamos, mais uma vez, ser compelidos pelo Espírito Santo. Precisamos clamar para que Deus nos mostre, nos revele qual é essa razão, qual é essa visão dele para nós. Porque o que nós precisamos é realmente ser possuídos por essa visão. Alguns de vocês já sentiram isso. Já sentiram esse sentimento de que eu preciso viver por isso, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar onde eu estou, eu fui criado para alguma coisa, eu preciso sair da minha zona de conforto, meu coração está batendo mais forte. E a Bíblia deixa muito claro qual é essa visão que Deus tem para você, que Ele deseja possuir o seu coração. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, Jesus está subindo aos céus. Ele está se despedindo dos discípulos, indo a Deus, e a sua última ordem, a sua última palavra. É interessante que as últimas palavras de alguém, em várias culturas, são consideradas as palavras mais importantes daquelas pessoas. Vocês já viram? Que quando alguém está prestes a morrer, eu vou dar um recado, são as últimas palavras da vida. Então, provavelmente os apóstolos, eles estavam ansiosos para saber quais são as últimas palavras de Jesus. O que ele vai dizer para nós agora, depois de tudo que ele fez. E ele disse, olha, agora, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande visão que Deus nos revelou, a grande propósito que Deus nos deu é que nós fazemos parte de uma grande história. Você é chamado por Deus para fazer parte de uma grande história. A história de testemunhar que existe um outro rei que reina, de juntar para ele um povo que o adore em espírito e em verdade, de ser testemunha do evangelho da graça de Deus. Essa é a grande razão da sua vida. Essa é a grande visão de Deus para nós. Essa não é a grande sugestão de Jesus. Olha, quando você estiver tranquilo, de boa, estiver com tempo, sabe aquele dia que você está com tempo, quando você não estiver com preguiça, quando você quiser, se não for pedir demais, viu? Não quero te constranger, não. Não quero te constranger. Se não for pedir demais, faça discípulos. Não. Esse é o grande chamado, essa é a grande vocação, essa é a grande visão que Deus nos deu. Testemunhem do reino de Deus para todas as pessoas. Façam discípulos, sejam minhas testemunhas. Essa é a visão que precisa tomar conta do nosso coração outra vez. E se você não tem perdido o sonho por essa visão, caia de joelhos, se arrependa e clame, Senhor, eu estou desperdiçando a minha vida com outras coisas inúteis, possua-me outra vez com a tua visão. Encha-me outra vez com a tua visão, porque se eu não viver a tua visão, o teu propósito, a tua história, a minha vida não faz sentido. Eu me lembro bem que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui possuído por essa visão quando eu tinha 19 anos de idade. Eu tive uma experiência pessoal com Jesus aos 16 anos. Eu cresci na igreja, mas eu tive uma experiência pessoal aos 16 anos. Mas até meus 19 anos eu estava buscando os meus próprios sonhos, né? Eu queria ser rico. Eu queria ser... Eu falei daquele rapaz que eu visitei, mas eu também já tive isso, olha só. Queria fazer minha faculdade de análise de sistemas, abrir uma startup e ser um empresário de sucesso. Mas quando eu tinha 19 anos, eu fui possuído por essa visão. Mas quando nós somos possuídos por essa visão de Deus, quando Deus nos dá uma visão, isso não significa que a partir de agora todas as coisas estarão claras à nossa frente. Nós passaremos sim por incerteza, por incertezas. Primeira coisa que nós vemos que Paulo ele foi possuído por essa visão, mas nós vemos que ele também possuía incertezas de como esse caminho seria. Em Atos,
no texto que nós lemos, ele diz, olha, agora, impelido pelo Espírito Santo, eu vou para Jerusalém, e eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como é que vai ser. O que nós vemos aqui é que Paulo está com incerteza de como vai ser. Eu sei que eu tenho uma visão de Deus, eu sei que eu tenho um propósito, eu sei que a minha vida tem um significado, eu sei que eu fui chamado para ser testemunha do reino de Deus. Eu sei que essa é a visão de Deus para a minha vida, mas eu não sei o que eu faço agora. E aí, tá bom, eu creio que essa é a visão de Deus para a minha vida, mas o que eu faço? E agora? Por onde que eu começo? Para onde que eu vou? Talvez você saiba, tenha alguma ideia de onde você possa começar, mas é claro que nós somos possuídos por incertezas. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já passamos por períodos de incerteza. Eu comecei a namorar, e agora? Eu casei, e agora? Eu sou pai, e agora? Como é que vai ser? Claro que nós passamos por períodos de incertezas. E nós passaremos por períodos de incerteza sobre a nossa vida. E aí a gente fica pedindo, Deus, revela o que o Senhor quer, para onde que eu vou. E eu tenho uma notícia para te dar. Ele não vai te dizer tudo. Ele não vai te revelar tudo. Sabe por quê? Porque se Deus revelasse o caminho inteiro para você, isso não seria viver pela fé. Isso seria viver pela vista. Mas Deus nos chama para viver pela fé. Por isso nós passaremos por incertezas. E Deus não vai revelar todas as dificuldades que você vai passar. Até porque se Deus revelasse todas as dificuldades que você vai passar, você desistiria, provavelmente. Eu me lembro de Abraão. Gênesis capítulo 12. Deus se revela a Abraão e diz, Abraão, inclusive vamos ler o texto. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus diz assim, olha, sai e vai para onde? Abraão não sabe. Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Sai, Abraão. Sai para onde? Sai. No meio do caminho eu vou te mostrar. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o entregarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Vocês serão benditas, em você serão benditas todas as famílias da terra. E o mais surpreendente, partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Interessante que Deus chama Abraão, e fica um conselho se você quiser assistir a nossa exposição de Gênesis lá na Escola do Discípulo. Abraão, ele não sabia quem era Deus, gente. Provavelmente ele era politeísta, ele adorava diversos deuses, ele fazia parte ali da cultura da Mesopotâmia, do crescente fértil. Ele estava envolvido nessas religiões, e quando Deus fala com Abraão, ele não fazia ideia de que Deus era esse. Então nós temos um Deus desconhecido, pedindo para Abraão ir para um lugar que ele não sabe onde é, e Abraão obedece. Ele tem pela fé, ele aceita o pedido de Deus pela fé, sem saber para onde ele iria, com certeza com muita incerteza, mas o mais importante é ter fé e dar o próximo passo. E eu lhe garanto que enquanto você caminha e dá o próximo passo, Deus lhe dirá e mostrará, e abrirá as portas mostrando de onde você deve fazer e o que você deve fazer. Nós enfrentaremos incertezas. Então creia que Deus tem para você uma visão de ser testemunha do Evangelho, uma visão de liderar esse povo. Declare isso. Peça conselhos para as pessoas que estão ao seu redor, peça conselhos para os seus pastores, para os seus líderes, mas determine um próximo passo, saia da sua zona de conforto. Nós precisamos sair da zona de conforto. Deus tem uma visão para que você seja testemunha do Evangelho. Saia da zona de conforto, dê o próximo passo, mesmo diante da escuridão e da incerteza. Parece que isso é se jogar ao mar. É realmente pisar num abismo profundo, mas não, por mais que você não consiga enxergar, tenha certeza que o caminho por onde você vai andar é mais sólido do que você mais imagina. Mas nós precisamos vencer essas incertezas e dar o próximo passo. Foi o que Abraão fez, ele não sabia, não fazia ideia para onde ia, mas ele obedeceu.
Senhor, eu não faço ideia qual é o próximo passo que o Senhor quer de mim, mas o Senhor me chamou, eu vou dar o próximo passo. Eu vou conversar com o meu líder, eu vou me oferecer para servir, eu vou escrever, repensar o que eu estou fazendo da minha vida, eu vou conversar com a minha esposa, com o meu marido, eu vou tomar um próximo passo para sair da minha zona de conforto. E a partir daí, a sua vida não será fácil. A grande visão que Deus tem para você não é de uma vida confortável. A grande visão que Deus tem para você não é de uma vida de prazeres. Na verdade, nós temos um grande prazer em Deus, mas você entendeu o que eu quis dizer. O chamado que Deus tem para você é para uma vida de enfrentar a oposição, de enfrentar perseguição, de enfrentar sofrimento por amor a Deus. Quando os apóstolos testemunharam de Jesus, logo depois da sua ressurreição, e eles foram açoitados pelos fariseus, pedindo para que eles ficassem calados, o texto diz que eles saíram de lá alegres, porque foram considerados dignos de sofrerem pelo Evangelho. Nós sofreremos uma oposição que é inevitável. Estou sendo compelido pelo Espírito a ir para Jerusalém, e eu não sei o que me espera ali, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Gente, o apóstolo Paulo, ele está se despedindo dos anciãos da comunidade de Éfeso. E ele está ciente de que diante dele lhe espera prisões e sofrimentos. Eu sei que eu serei preso, eu sei que eu serei açoitado, eu sei que provavelmente eu vou morrer, e essa é a última vez que eu estou conversando com vocês. Claro que os anciãos de Éfeso se juntaram diante do apóstolo Paulo e pediram: você está doido? Você está doido, Paulo, não faz um negócio desse. Você não pode ir para Jerusalém, vamos para Éfeso, fica ali em Éfeso, vamos ficar com a gente, se esconde. Você está doido? Se você for para Jerusalém, você vai ser morto. Pensa bem, nós estamos falando de uma época em que o cristianismo estava sendo severamente perseguido pelos judeus de Jerusalém. Por causa dessa grande perseguição, depois da morte de Estevão, a maioria dos cristãos em Jerusalém saíram e fugiram de Jerusalém e foram para a região de Antioquia. Então Jerusalém estava meio... É como se a gente fosse hoje para o Afeganistão lá. Deus está me mandando ir para lá. E os os anciãos estão dizendo: não vai para Jerusalém. Mas Paulo diz: não importa esse sofrimento, eu sei que prisões e sofrimentos me aguardam. Ele está ciente de que quando nós assumimos o chamado de Deus, quando nós assumimos a vocação de Deus, quando nós assumimos a grande visão de Deus para a nossa vida, nós enfrentaremos oposição, nós enfrentaremos sofrimento, nós enfrentaremos lutas. Moisés teve uma visão de Deus, mas ele enfrentou terríveis oposições de Faraó, a tal ponto de Moisés chorar e dizer: Senhor, por que o Senhor me escolheu? José, ele teve uma visão de Deus, mas ele teve a oposição dos seus irmãos. Neemias teve uma visão de Deus, mas ele sofreu oposição também. Todos os grandes homens de Deus que tiveram uma visão, uma razão de Deus, sofreram oposição. Todos eles. Se a gente pensar nos grandes nomes da nossa era, Martin Luther King, que foi possuído por uma visão de lutar pelos direitos civis dos negros americanos, foi morto. Todos os grandes homens de Deus que são possuídos por uma visão podem ter certeza: nós enfrentaremos oposição. Então, meu querido, Deus tem um chamado para a sua vida, Deus tem uma razão para a sua vida, Deus tem uma visão para a sua vida, e eu quero ser completamente transparente e honesto com você: não vai ser um caminho fácil. Não vai ser um caminho fácil. Saiba que Satanás estará contra você todos os dias. Até eu ouvi uma vez uma frase, dizendo que se você não se encontrou com Satanás no seu dia hoje, provavelmente você está seguindo na mesma direção que ele, Porque se você está indo contra Satanás, ele vai te atacar.
por isso que nós precisamos ser possuídos por uma visão de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós temos uma visão e sabemos que foi Deus que nos vocacionou, que essa visão vem dele, nós podemos agir com o apóstolo Paulo e dizer, olha, eu sei disso. Porque é a vocação, é essa visão, essa razão que nos dá força nas horas difíceis. Por que líderes de pequeno grupo, pessoas desistem tão facilmente? Porque não foram e não entenderam, não foram possuídos e não entenderam essa visão de Deus. Eu não quero que você vire líder, ou seja um evangelista, ou assuma algum cargo na igreja porque eu estou lhe pedindo. Meu sonho, meu desejo é que a visão de Deus possua você. Hoje a gente tem desistido por tão pouco, né? Eu já vi pessoas desistindo porque, eu estou cansado. Eu não estou falando de momentos que realmente cansam, que a gente entra num período que a gente precisa de descanso. Nós precisamos descansar. Mas, por coisas tão pequenas, nós estamos desistindo. O apóstolo Paulo, ele sabia dessa visão. E ninguém passou por mais oposição do que ele, eu acho, aqui no Novo Testamento. Olha o que ele fala em 2 Coríntios. Ele diz assim, olha, eu trabalhei com muita dedicação. Eu fui preso, encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes eu fui açoitado. Em várias ocasiões, enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Além disso, ele foi picado por serpente. E ele foi morto por causa da pregação do evangelho. E aí a gente eu vou desistir porque estou com sono. Eu vou desistir porque, diante dessas razões aqui que a gente viu que Paulo enfrentou, qual é a sua desculpa? Por isso nós precisamos ser possuídos por essa visão que vem de Deus, porque nós sabemos que nós temos uma visão que vem de Deus, nós não desistimos. Nós vamos passar por todo tipo de oposição. Terão momentos que você vai precisar de descanso. Eu já precisei de descanso. Eu já precisei de apoio. Mas desistir, que Deus nunca me permita desistir. Graças a Deus que nós temos o poder que vem dele, porque em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, diz que nós receberíamos poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Creia nesse poder que você recebeu do Espírito Santo, esse dínamos que nos impele a continuar. Eu não sei se tem alguém aqui que está desanimado, que está cansado, que está enfraquecido, que já está quase abrindo mão, já está quase jogando a toalha. Lembre-se da grande visão de Deus. Lembre-se do poder que está sobre você do Espírito Santo. E continue. Continue. Se você precisa descansar, vamos descansar. Mas não é desistir. Continue. Porque a oposição será inevitável. Inevitável. E aí vem a parte mais impactante de todas do que Paulo está dizendo aqui. Porque veja bem, essa é a despedida de Paulo para os cristãos de Éfeso. No versículo 25 ele vai dizer assim, olha, vocês nunca mais vão vir me ver. Eu estou indo morrer. E eles falam, né, poxa Paulo, você está doido? Você vai morrer? Como que você vai morrer? Não, eu estou indo morrer. Porque eu sei que oposição me espera, eu sei que eu vou passar por tudo isso. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
Olha essa declaração de Paulo. Esse é um homem que foi possuído por uma visão de Deus. Esse é um homem que foi possuído por um propósito divino. Porque ele diz, a minha vida não faz sentido, a minha vida não tem significado, a minha vida não tem razão nenhuma, se não for para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Se eu fizer outra coisa, eu estarei em desobediência. Se eu fizer outra coisa, eu estarei desperdiçando a minha vida. Por isso eu não posso abrir mão do meu chamado, eu preciso ir até Jerusalém, porque foi isso que Deus pediu para que eu fizesse. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Será que a gente tem considerado a nossa vida demais preciosa? Ou preciosa demais para nós mesmos? Eu não considero a minha vida valiosa, contanto que eu complete a minha carreira, a minha visão de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ah, meus irmãos, como é vergonhoso no fato de nós sermos tão dominados por um amor cego pela nossa própria vida, a ponto de nós perdermos o motivo e a razão pela qual Deus nos chamou. Nós temos um propósito, uma razão pela qual Deus nos chamou. E mesmo diante de toda a oposição que nós enfrentaremos, nós podemos, quando somos possuídos por essa visão de Deus, nós podemos declarar que em nada considero a minha vida valiosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o meu chamado. O apóstolo Paulo, ele enfrentou tudo isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é preso. Ele foi preso pelos judeus, depois ele é levado para ser julgado pelos romanos. Ele foi açoitado, foi preso, foi levado a Roma para ser julgado. Quando ele foi julgado em Roma, provavelmente ele foi liberto, a primeira prisão dele, porque não tinham provas contra ele. Ele foi liberto. E quando ele foi liberto da prisão, ele continuou pregando o evangelho, ele continuou vivendo essa visão, ele continuou vivendo esse propósito, até que estourou a perseguição pelo imperador Nero. Quando estoura a perseguição pelo imperador Nero, Paulo é preso outra vez. E quando ele foi preso outra vez, agora sim ele foi condenado e ele sabe que será morto. Agora sim Paulo está prestes a ser morto pelo Império Romano por causa do evangelho. E aí ele escreve para o seu discípulo Timóteo. E Timóteo aqui pode ser prefigurado como todos nós. Nós somos os Timóteos. Não sei se eu posso colocar isso no plural. Nós somos Timóteo. Paulo escreve uma carta a Timóteo que também é endereçada a todos nós que fomos chamados e que temos essa visão de Deus para nós. E Paulo está aconselhando Timóteo, falando, Timóteo, fique firme. Fica firme. Pregue a palavra. Pregue o evangelho, porque eles recusarão dar ouvidos à verdade e vão se entregar a fábulas. Será que hoje nós temos pessoas que recusam dar ouvidos à verdade e se entregam a fábulas, ou seja, a mentiras? Mas você, seja sóbrio em todas essas coisas, suporte as aflições. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eles podem viver de qualquer jeito, Timóteo, tu porém não. Eles podem escolher a visão deles para a vida deles, você não. Porque você, Deus escolheu, Deus te chamou. E enquanto você está chamado por Deus, fique sóbrio, suporte as aflições, faça o seu trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido como libação. Libação é uma oferta, é um tipo de oferta no Antigo Testamento, uma oferta de gratidão. O tempo da minha partida chegou. Eu combati um bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Paulo pôde chegar no final da vida dele dizendo, a minha vida não foi inútil. Eu não desperdicei a visão que Deus deu para mim. Eu lutei um bom combate. Eu guardei a minha fé, eu não desviei. Timóteo, faça a mesma coisa. O Timóteo hoje aqui é você.
Faça isso. Permaneça firmes. Como Martinho Lutero nos ensinou a cantar em Castelo Forte, né? Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, Jesus por nós está e nos dará o seu reino. Quero mostrar para vocês essa foto aí. Isso aí foi em 2011. Eu sei, gente. Eu sei. Eu estou muito mais bonito naquele tempo do que hoje, né? Mas aí eu estava num pequeno grupo no interior da Nicarágua. Eu fui missionário um tempo na América Central e nós estávamos pregando o evangelho nessa casa, no interior, na zona rural mesmo da Nicarágua. Não era uma cidade aí. A gente andava mais de 2 horas andando para dentro da zona rural para chegar aí. E eu estava pregando. No ano de 2011, eu senti uma visão de Deus. Uma visão de pregar o evangelho. Eu fui possuído por essa visão. E me inscrevi nesse projeto e fui ser missionário na América Central. A minha equipe, pode passar a próxima foto? Essa era a minha equipe. Era eu e essas 3 moças. Nós morávamos ali na América Central e trabalhávamos como missionários ali. Deus me deu uma visão de que eu precisava pregar o evangelho lá. E compelido pelo Espírito Santo, eu fui cheio de incerteza, sem saber o que me esperava lá. Ciente de que oposições me esperariam. E não deu outra, meu irmão. Oposições apareceram. Vou mostrar para vocês a próxima foto. Aí está a oposição. Eu não estou grávido, não. Eu fui parar no hospital com uma pedra no rim, na Nicarágua. Fui parar no hospital com uma pedra no rim. E os médicos queriam fazer uma cirurgia lá. Eles queriam me operar lá mesmo. Pode passar a próxima foto? Ah, não, volta. Desse aí depois. Os médicos queriam me operar lá mesmo. E entramos em contato com o coordenador aqui. E eu me lembro que, falando por telefone, eu estava morrendo de dor. Essa foto eu estava com muita dor, gente. Com muita dor. Quem já teve cólica renal aqui? Vocês sabem, né, gente, o que é. Imagina lá na Nicarágua. A dor começou, eu estava na zona rural. E a dor de cólica renal com pedra no rim é terrível, é terrível. É uma dor insuportável, você não acha posição, não é aquela dor que vai e volta, é uma dor constante. E nós estávamos a mais de 2 horas de distância da capital, de onde tinha um hospital. E aí nós fomos de um ônibus, sabe aqueles ônibus que você vê em filme que tem galinha dentro, tem aquelas coisas todas e tal. A gente foi naquele ônibus chacoalhando, 2 horas de viagem até chegar no hospital, e eu com dor, morrendo de dor. Porque era a única coisa que tinha, a gente tinha que ir para o hospital. Quando chegamos lá, a moça foi fazer o ultrassom, ela colocou o aparelho de ultrassom aqui, ela falou, você deve estar com muita dor, né? Eu falei, estou com muita dor. E aí o coordenador do projeto ligou e falou, Felipe, nós vamos providenciar então para você vir embora agora. Você não vai fazer a cirurgia aí, não. Vamos encher você de analgésico, alguma coisa, não sei nem se podia fazer, mas era a ideia do coordenador, você vai vir embora. Vem embora. E eu lembro que naquela noite, eu lembrei desse versículo. Esse versículo de Atos 20, 24 foi o versículo do meu chamado. Foi o versículo que mudou minha vida. Foi o versículo que Deus me chamou. E eu comecei a recitar naquela noite, falei, Senhor, a minha vida não vale nada se não for para pregar o teu evangelho. E eu lembro que eu falei, pastor, eu não vou embora. Se eu tiver que operar, que seja aqui mesmo. Eu não vou embora, porque eu tenho uma visão de Deus que eu preciso estar aqui. Eu não vou embora. E Felipe, mas não, pastor, confio, vamos embora. Então, aí ele falou, vamos orar essa noite, então, vamos esperar essa noite. Estava no hospital, vamos esperar passar essa noite e ver o que os médicos dizem. E por um milagre de Deus, deu tudo certo, não precisei operar. E fui curado. Literalmente, eu acho que milagre, porque eu não expeli a pedra, pelo menos eu não senti a pedra sendo expelida e a pedra sumiu. Então, assim, pode ser que eu tenha expelido ela, sei lá, dormindo e não senti. Sei lá, ou Deus realmente tirou ela de lá. Mas de manhã eu estava bem, estava sem dor, o médico fizeram o exame de novo, não tinha mais nada.
E eu não fui embora, fiquei lá, porque eu sabia que eu tinha uma visão de Deus para mim. A próxima foto é a foto de um dos rapazes que foram batizados lá, depois do tempo que a gente ficou. Meus queridos, Deus tem uma visão para você. Uma visão de ser testemunho do Evangelho da graça de Deus. Uma visão de ser testemunho do reino de Deus. Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Deixe que a visão de Deus possua você. Seja possuído por essa visão.